O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era "A destruição também é criação". Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas de caráter ilógico e antirracionalista, que, segundo o próprio fundador do movimento, Tristan Tzera, tem como características o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Trista Tzera, Hugo Ball e Hans Arp foram os fundadores do movimento dadaísta, cujo qual nasceu em meados da Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, em 1916, no Cabaret Voltaire, em Zurique, Suíça, um grupo de artistas refugiados, dentre eles escritores, pintores e poetas, reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Foi então de uma maneira aleatória escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo no dicionário que, de certa maneira, indicava o caráter ilógico e irracional do movimento que surgia. Do francês, o termo Dada significa cavalo de madeira. Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico, uma vez que questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. Dadaísmo no Brasil. O dadaísmo, assim como outras vanguardas europeias, influenciou o movimento modernista que surgiu no Brasil. Na literatura, podemos notar essa influência em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o teatro de experiência de Flávio de Carvalho e as pinturas de Ismael Neri. Na literatura, o movimento dadaísta se difundiu nas artes plásticas e também na literatura. Os poetas dadaístas cultivavam a disposição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta de lógica e a irracionalidade próprias do dadaísmo. Ocorria assim a banalização das rimas e da construção poética. Artistas dadaístas. Alguns artistas plásticos e poetas que participaram do movimento. Tristan Tzara, poeta romeno. Marcel Duchamp, poeta, pintor e escultor francês. Hans Arp, poeta e pintor alemão. Francis Picabia, poeta e pintor francês. Max Ernst, pintor alemão. Haus Hausmann, poeta e artista plástico austríaco. Hugo Ball, poeta e filósofo alemão. A primeira obra é de Hans Arp, e nessa obra, Hans Arp ele pôs uma colagem que se observa na estrutura aleatória utilizada frequentemente por ele, o que caracteriza um movimento dadaísta. Quando analisamos essa obra, podemos ver que a expressão dadaísta nela está presente no título. Segundo as leis, dá para entender que segundo regras, normas e com ordem tal obra foi produzida. A continuação no título do acaso está mudando completamente o sentido das palavras anteriores. Um paradoxo foi, pois o acaso é algo sem controle, algo sem regras. Quando analisamos a obra, percebemos na disposição das formas quadriculadas e se encontra em um certo tipo de organização. Por exemplo, os quadrados não se encontram em cima um do outro, o que evidencia um equilíbrio entre a ordem da disposição e composição e o princípio do acaso. Vemos o dadaísmo presente no sem sentido que a obra possui. Nesta obra, que é chamada de Cabeça Mecânica, ela foi feita por Hal Hausmann, e ela é, para ele, apenas uma cabeça com um penteado atraente, sendo que nem peruca tem na obra para ele comentar uma coisa dessas. Então, encontramos o dadaísmo nisso, onde o pensamento emocional é substituído pelo mecânico, ou seja, segundo os dadaístas, poderia surgir uma nova arte em forma de máquina, que mostre o que está por trás da sociedade
que defenderia, por fim, um mundo pacífico, mecânico e racional, criando uma arte radical com expressão através do uso de fragmentos do mundo real. Esta obra é chamada de O Porco Espirra para o Coração, de Kurt Schwitters, cujo título demonstra os absurdos jogos de palavras praticados pelos dadaístas. No desenho feito a lápis e aquarela, Kurt combina vários motivos que não têm conexão lógica: um funil, um porco, um velho com uma bengala, um cume, um perfil masculino, uma garrafa com um coração estilizado. Não há uma associação óbvia entre os desenhos, cujas proporções entre si são aparentemente arbitrárias, com uma colocação inesperada, mas essa técnica artística retrata justamente esse equilíbrio com o sentido e o absurdo presente no dadaísmo. Em seguida, temos a obra chamada Vênus no Jogo dos Reis, de Johannes Theodor Bergedel. Nesta obra, Jones utilizou vários recortes para então formular novos corpos, totalmente peculiares, com características que, na opinião dele, seriam relevantes e provocantes. Bergedel recortou uma fotografia de um oficial condecorado, colocou a cabeça sem o tronco em cima de um retângulo posicionado no meio da folha, e continuou inventando um outro corpo desuniforme para a cabeça, cheio de frutos espelhados. Com o resto do peitoral, Jones fez uma cabeça alongada, sem nada que a face teria, mas sim frutos posicionados. Então, ao fazer essa colagem, o artista teve a intenção de transmitir a ideia do homem não ter nada na cabeça, além de imagens distorcidas de um corpo feminino nu, e também a utilização de um soldado, e o título Jogos dos Reis fez alusão à arte dadaísta para apresentar a violência da Primeira Guerra Mundial e a sexualidade que se tornaria um símbolo de uma sociedade que pudera todas as inibições, uma sociedade que procurava redimir e reprimir os primeiros sinais de aviso do estado em que encontrava o mundo. Isso é a mudança do pensamento que há muito tempo fora reprimido. A obra se chama Chamariz, de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi o artista mais influente do século XX, através do ready-made, conseguindo demolir a supremacia da pintura sobre a escultura. Chafariz trata-se de um objeto industrialmente produzido, um urinol que atinge a classe de arte simplesmente pelo processo de seleção e apresentação, mas, ao ser apresentado de uma exposição de arte contemporânea, foi rejeitado, o que de fato confirma o caráter estético dadaísta, explosivo para a sociedade naquele tempo, em que seu principal conceito é a insanidade. Cabide, Man Ray. Uma das primeiras obras de Man Ray, Cabide, considerada não vulgar para Ray, talvez precisamente por essa razão uma das obras típicas do sentido dadaísta, apresenta um modelo feminino nu escondido atrás de um diferente tipo de cabide, que consiste numa base aberta e uma haste vertical de metal, na qual está fixado os contornos de uma cabeça, ombros e braços femininos recortados de cartão. Desenhados na cabeça estão o cabelo, uma boca abertos e os olhos esbugalhados, com um sinal de espanto. O fundo foi preferivelmente todo preto, para não haver distorções e manter o foco no modelo. Nisso ocorre a mistura do real com a armação. O que antes era bonito, mulheres nuas lágridas, lindas, com rostos fotogênicos e sensuais, muda para a sensualidade mais explícita, sem mostrar rostos, somente a falsa emoção da mulher atrás do cabide, com uma face espantosa. Movimento Dada, de Francis Picabia. Nesse desenho de Francis Picabia, encontra-se de forma esquemática a fonte de energia de arte dadaísta, que Francis publicou para a revista 391. O desenho percebe duas pilhas fornecendo energia a uma máquina com um temporizador, associadas aos nomes Cézanne, Matisse, Braque, Picasso e o próprio Picabia. Ao lado observa-se nomes dispostos com um mostrador de relógio dos dadaístas: H. Part, Stiglitz, T.R. Tizara e M. Duchamp. Embaixo encontra-se um sino, o que a visão do Picabia
como expressa a ideia do movimento Dada. Representa no desenho um sino de alerta para as pessoas acordarem para o dadaísmo. Presente, de Man Ray. Nesta obra, permanece no topo do desenvolvimento artístico do dadaísmo de Nova York. No entanto, tem frequentemente sido descrita como um objeto do espírito surrealista de Lautréamont. Como explicação, destaca-se não confrontação de dois objetos mutuamente estranhos, e sim a descaracterização da identidade de cada um para combiná-los, criando totalmente um novo objeto, uma mutação de um comum ferro de passar roupa. Justamente porque o objeto perde o seu sentido, a função para que foi produzido. Surge uma discussão entre funcionalidade e o propósito do objeto com o fracasso de sua função alterada. Então, vemos a ironia do poder gerado pelo dadaísta, de conseguir transformar uma coisa corriqueira, comum, tradicional, para a sociedade em algo que chame a atenção das pessoas e as alerte, e tudo isso de forma sem sentido, inesperada e insensata, como o dadaísmo. Esta obra se chama Cuidado, Pintura, de Francis Picabia. Na obra Cuidado, Pintura, é claramente um comentário irônico em forma de desenho à pintura tradicional artística do século XX, a qual era estabelecida e programada como uma única correta. Francis admirava construir uma alternativa de processo criativo, onde a arte ganha vida com a força e o empenho de seu criador. O dadaísmo está presente nessa ironia e no sem sentido da obra, mas que na verdade nos faz refletir sobre o porquê e o que tem por trás daquela construção.